O presidente Lula vai passar o feriadão amargando uma coleção de derrotas que escancararam como está frágil a articulação política do Palácio do Planalto. Ontem, você acompanhou aqui, o governo sofreu uma goleada no Congresso. Parlamentares derrubaram a saída temporária de presos, mantiveram um veto do ex-presidente Bolsonaro que impede a punição contra a fake news e ainda aprovaram decisões que vão na contramão do que o Planalto queria. É só o começo, então, dessa goleada que contou não só com jogadas da oposição, mas também com gol contra, né, da própria base de apoio do governo. Muito gol contra aí de gente que deveria estar, na visão do próprio presidente Lula, trabalhando pela administração dele. Enfim, vamos tentar entender o que é que está acontecendo. Elisa Claveri e Guilherme Bausa, já direto ao vivo de Brasília, bem-vindos e bom fim de tarde. Elisa, vamos lá. Tem líder tentando minimizar, né, esse monte de derrota, esse 5-1, né, digamos assim, mas nos bastidores já tem muita gente falando que passou da hora de ter uma reforma ministerial. Agora sim, voltamos com as imagens de vocês. Peço então, por favor, que expliquem para a gente o que é que está acontecendo e o que esperar, né, de reação do Palácio do Planalto a partir dessa goleada toda que sofreu. É isso mesmo, Trali. Bom fim de tarde para você, bom fim de tarde, Bausa, para todos também que nos assistem. Exatamente isso que você falou. Muitos governistas estão minimizando essas derrotas, dizendo que aqui dentro do Congresso tem dois tipos de pauta. Aquelas pautas efetivamente do governo, que são voltadas para a economia, para a arrecadação do governo. E nesse caso, segundo eles, a base está votando coesa. E tem aquelas pautas identitárias, que é muito difícil mesmo do governo ter alguma vitória, porque a gente está diante de um Congresso conservador que foi eleito, então, em 2022. Só que o que assustou também é que foi um quórum muito alto, muitos parlamentares, inclusive, como você falou, aliados ali do governo, petistas. A gente viu a deputada Maria do Rosário, também o senador Fabiano Contarato, os dois do PT, votando ali contra as saidinhas, na verdade, né? Então, isso assustou o governo, era um quórum de PEC, de proposta de emenda à Constituição. Se eles quisessem, eles tinham colocado ali esses temas dentro da Constituição, inclusive um quórum próximo ao de impeachment, né? Eu falava aqui com o Bausa há pouco sobre isso. O que eu ouvi também de um governista? O seguinte, que ali os líderes de centro, todos que têm ministérios na esplanada, o MDB, o PSD, Republicanos, União Brasil, nenhum deles foi ali dentro do plenário defender o governo. Então, o que esse governista me disse ali, até em um tom de reclamação, é que não há uma contrapartida, então, desses parlamentares, desses partidos. Então, se fala, sim, em uma reforma ministerial nesse sentido, para pensar se está valendo a pena para o governo, justamente esses ministérios entregues aí para o Centrão, se eles não estão entregando nessas pautas que são importantes para o governo. Porque a pauta econômica, ela é importante também para o presidente da Casa, para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, quase que não é uma pauta de governo, mas é uma pauta também que é patrocinada aqui pelo Congresso Nacional. Então, que falta também essa entrega dos parlamentares que têm ministérios. E eu sei também que o Bausa tem apuração sobre reforma ministerial, uma ideia de reforma ministerial também lá no Palácio do Planalto, né, Bausa? Exatamente, Elisa. Muito ótimo final de tarde para você, Trali, para quem nos assiste. Olha, eu conversei com bastante gente ao longo do dia de hoje para entender a repercussão, a avaliação, a leitura que estão fazendo dessa goleada, desse 7-1 que o governo sofreu ontem aqui no Congresso Nacional, na sessão conjunta entre Câmara e Senado. E há, Trali, entre ministros ali, governistas, ministros tanto do PT quanto do Centrão e parlamentares, visões distintas. A gente pode aí classificar como duas leituras. Uma mais pragmática, que vai nessa linha de que isso já era precificado, que o governo não gastou fichas para tentar evitar essa derrota no PL da saidinha, que isso é natural, que é um Congresso muito conservador e um governo progressista, essas pautas não vão andar. Tudo aquilo que envolve valores, programa, ideologia, isso não vai avançar do jeito que o governo quer. Então isso já era esperado, já era precificado. Essa ala defende que não haja uma mudança nos ministérios agora, que isso fique para depois das eleições municipais, porque daí o governo vai ter um termômetro
termômetro para saber o que pode mudar e prepara o seu time, né? O presidente Lula prepara seu time para a segunda metade do governo, para a reta final, avaliando o que deu certo e o que não deu certo. Só que tem um outro setor, principalmente a bancada do PT aqui na Câmara dos Deputados, que está muito incomodado, está muito insatisfeito com o Palácio do Planalto, dizendo que há um descontrole, uma desorganização na articulação política, que do jeito que está não dá para continuar, que não foi feito um trabalho de convencimento para evitar esses vetos, e esse setor defende uma reforma ministerial já. A saída, por exemplo, do Alexandre Padilha, da articulação política, em função do desgaste que ele vem sofrendo, e também uma reforma mais ampla no Palácio do Planalto, começando inclusive pelo PT, a troca de ministros que estão lá na cozinha do Palácio do Planalto. O ministro Márcio Macedo também é muito criticado, enfim, a comunicação do governo, muitas críticas. Então, esse segmento deseja mudanças urgentes, inclusive Zé Guimarães deu uma entrevista hoje à Folha de São Paulo bem nessa linha, e começando essas mudanças pelo Palácio do Planalto antes das eleições municipais. É isso, Baldi. Tem essa reclamação também da ala política aqui dentro do Congresso Nacional, porque o líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, a reclamação que eu ouvi de deputados, inclusive governistas, mas também de centro e da oposição, é que o senador ele foca muito lá nas articulações do Senado, que é uma casa mais fácil deles conseguirem vitórias. Então, que o senador ele não passa aqui para o Salão Verde. Ali, aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, já tinham reclamado disso. Então, que é muito difícil essa articulação. O senador ele acabou ficando sozinho, então, nessa sessão do plenário ontem. A gente não viu o senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado. Ele também não bancou essa disputa, que é muito mais política e não é essa parte arrecadatória. Então, a gente viu o senador Randolfo Rodrigues sozinho. Muitas pessoas também, aliados de Randolfo Rodrigues, falando que é difícil, é um trabalho difícil mesmo, um dos mais difíceis da Esplanada, porque está diante de um Congresso muito conservador. Agora, queria lembrar só uma situação também, Balza, é que até na vitória do governo ontem, que é a manutenção do veto ao calendário das emendas... O gol de honra, né? O gol de honra foi depois de uma liberação de 19 bilhões de reais. Então, assim, foi um gol de honra, mas foi também com uma rendição do governo também aqui dentro do Congresso, né? Exatamente. Só para amarrar aqui, teve uma reunião de balanço hoje cedo, fora da agenda do presidente Lula. Ele se reuniu com os seus articuladores, com as lideranças, para fazer um diagnóstico. Enfim, o presidente, segundo fontes ali, recebeu com naturalidade o que aconteceu, mas se dispôs mais uma vez a estar mais presente no diálogo com deputados e senadores. Mais uma vez ele renova essa promessa que já foi feita em outros momentos de crise, de que vai assumir as rédeas da articulação política, se reunindo com mais frequência. Vamos ver se isso vai acontecer e, se acontecer, se vai produzir algum resultado diferente, mudando a relação do governo aqui com o Congresso. Trali.